Um Flamengo que volta a ter o mesmo problema dos últimos anos. Enquanto sobra vontade para os rivais, falta vergonha na cara e vontade no time do Flamengo. Um Flamengo que chega numa reta final de temporada e tem um time que em alguns jogos, como hoje, não tem sangue, não tem culhão, não tem jogador para decidir. Então, não coloco culpa nenhuma na arbitragem na derrota do Flamengo. Danilo, um jogador de seleção brasileira que comete uma falta como aquela infantil e burra aos 13 minutos de jogo. Culpa dele, não culpa do árbitro. O Olacian, um garoto totalmente surtado que não merece receber chances por enquanto no time do Flamengo. Agora, a arbitragem vergonhosa no jogo do Palmeiras, sim. Mas a derrota do Flamengo é culpa do Flamengo. Um time que às vezes está jogando com vontade, às vezes não está. Um time muitas vezes frouxo. Um time que muitas vezes não mostra sangue nos olhos. E se não mostrar sangue nos olhos, não vai ganhar nada. Então, Felipe Luiz, enquanto há tempo, bote vergonha na cara nesse time. Porque não adianta ser técnico, não adianta tocar bolinha, mas não ter culhão de time campeão. Não ter sangue, não ter brio de time campeão. Era para o Flamengo ter sido eliminado da Libertadores pelo Estudiantes por falta de tesão, falta de culhão e falta de vontade. Por sorte, não foi. E agora esse Flamengo, que em alguns jogos não mostra a menor vergonha na cara, deixa o Palmeiras passar na tabela. Então, antes que queiram colocar a culpa e a arbitragem no jogo do Flamengo, não no do Palmeiras, eu não concordo. Time frouxo, time sem vergonha, time sem sangue, que se tiver essa postura, não ganha título brasileiro nem de Libertadores. Futebol, meu amigo, também é cabeça. Futebol também é vontade, também é físico. Não adianta um bando de jogador técnico, mas que liga, de repente, o modo banana. Bahia 1, Vitória, Flamengo 0, Bahia Vitória. Bahia 1, Flamengo 0. Primeira vitória do Rogério Ceni sobre o Flamengo, depois de 16 derrotas, né, nos seus 16 primeiros jogos como treinador, enfrentando o time rubro-negro. E primeira vitória do Bahia depois de muito tempo, né? Eram 12 derrotas seguidas do Bahia diante do Flamengo e hoje venceu por 1-0. Vitória merecida, o Flamengo jogou desde os 12 minutos de partida com um homem a menos, a expulsão do Danilo. Danilo foi imprudente ali e se colocou na posição de risco, acabou tomando cartão vermelho. E no final do jogo, o Flamengo ainda quase empatou com o Léo Ortiz, né? Uma grande defesa do goleiro Ronaldo, que já havia feito uma defesa importantíssima e difícil no primeiro tempo, quando o jogo estava em 0-0, e o Arrascaeta fez um passe sensacional, e o Samuel Lino errou, né? Não poderia jamais ter perdido aquele gol, perdeu a chance, o Ronaldo fez a defesa, e logo depois o Bahia fez 1-0. Vejo alguns equívocos do técnico Felipe Luiz, não especificamente no jogo apenas, mas no contexto da temporada. Vamos falar sobre isso. Um erro do Danilo é evidente, jogador experiente como ele, que levanta tanto o pé naquela jogada, quer dizer, correu o risco, né? Erro também do Flamengo, que se colocou numa situação que permitiu essa jogada da bola esticada, que o Bahia usa muito bem, foi assim que venceu o Palmeiras na semana anterior. E o combo disso tudo, com a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo de virada 3-2, uma grande virada, mas, nossa, a arbitragem prejudicou demais o São Paulo, né? Uma coisa terrível. A expulsão do Andrés Pereira não aconteceu, uma entrada violentíssima, e um pênalti claríssimo sobre o Tapia, cometido pelo Alan, que também foi ignorado. Nesses tempos de VAR, com o VAR intervencionista brasileiro, não dá para entender qual é o critério. Mas os erros da arbitragem do Morumbi não anulam os erros do Flamengo nesse jogo, né? E o Flamengo perde a partida, perde a liderança, tem agora a pontuação do Palmeiras igual, mas tem menos uma vitória. O Palmeiras tem um jogo atrasado a disputar contra o Juventude, aí vai ter o mesmo número de jogos do Flamengo, deverá vencer. O Juventude perdeu hoje em casa para o Fortaleza de virada, naquela luta dos desesperados que tentam sair da zona do rebaixamento, e deve, com isso, abrir 3 pontos de vantagem. Depois o Flamengo pega o Botafogo, o Palmeiras pega o Red Bull Bragantino e tem o jogo Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E aí o Flamengo tem que vencer o Botafogo, porque o Bragantino é freguesaço do Palmeiras, deve vencer o jogo para tentar ganhar do Palmeiras. Mas mesmo assim, depois serão 9 rodadas. Então, é uma hora importante do campeonato, um momento que tem que ter muita calma e o time tem que se superar. Não deve ter muitos convocados, se tiver um ou outro do Uruguai, tudo indica, né? O Carrascal não foi chamado, o Plata não deve ser chamado,
A seleção brasileira não convocou ninguém do Flamengo dessa vez, nem Alexandre, nem Samuel Lino, que foram chamados na vez anterior, né? Um foi cortado por lesão, o outro viajou com a seleção brasileira comandada pelo Carlo Ancelotti, e com isso o Felipe Luiz vai ter um tempo bom para treinar, recuperar jogador, descansar e conversar bastante, né? E acho que é importante o Felipe Luiz ouvir pessoas fora do Flamengo, gente que ele confia, gente experiente, para ver como lidar com tudo isso. E o caso do Alacian é grave. Eu sempre defendi e defendo o direito do Alacian de ser um jogador dentro de campo de personalidade que não é obrigado a baixar a cabeça para jogadores adversários mais rodados, mais experientes, que tentam, de certa forma, intimidá-lo. Porque o jogo de futebol, gente, não é só a prancheta da tática. O jogo de futebol tem um lado também da pressão psicológica, da intimidação, o adversário vai para cima do outro, e ele é um jogador meio abusado dentro de campo, na forma de jogar também, e, eventualmente, alguns caras mais experientes chegam lá dando uma dura nele, ele reage. Isso eu acho perfeito, ele não tem que baixar a cabeça para ninguém. Não é porque o cara jogou na seleção, jogou na Premier League, jogou não sei aonde e tal, que você vai afinar. Não tem que afinar, tem que encarar. Agora, isso é uma situação. Agora, reclamar do quarto árbitro de forma assintosa e insistente, até tomar um cartão. Porra, peraí, o time está jogando com 10, meu amigo. O que você está reclamando? O que ele ganhou ali? Só o cartão. Aí ele vai fazer ele faz um desarme, depois ele perde a bola, vai na disputa e põe o cotovelo na altura do rosto do Gilberto. Correto o cartão amarelo da expulsão. Agora, onde entra aí o Felipe Luiz, na minha opinião? O técnico não percebe como é que esse menino não está preparado psicologicamente para esse tipo de jogo. Porque depois outro jogador, hoje, inclusive, o Juninho estava no banco. Se ele queria um atacante, por que não o Juninho? Que estava aí há 2 meses aproximadamente, sem ser sequer relacionado para as partidas. Do máximo é relacionado para o jogo e não vai nem para o banco. Hoje ele estava no banco. Então, por que ele buscou outra alternativa? Será que o Felipe Luiz não percebe que, por mais que ele goste do garoto, trabalhou com ele na base, que o menino não está pronto? Que o menino ainda é sujeito a chuvas e trovoadas? Ele tinha no banco hoje Matheus Cunha, Varela, Cleiton, que estava em campo, Vinha, Everton Araújo, que ele poderia ter colocado, se quisesse reforçar o meio campo ali, soltar mais os atacantes. Tinha 3 atacantes naquele momento. Tinha o Plata, tinha o Bruno Henrique e tinha o Luiz Araújo. Ele tinha ainda o Alacian, Cebolinha, Plata e o Juninho. Por que não pôs o Cebolinha? Por que não pôs o Juninho? Podia colocar o Everton Araújo, segurar o meio campo um pouco mais. Poderia fazer qualquer outra coisa. E o que fez o Felipe? Colocou o Alacian. Aí você vai dizer, pô, mas como é que ele vai adivinhar bem? Se ele convive com o cara e conhece o garoto, será que ele não percebe que o menino é um filho desencapado e entropilhado? Não tem uma conversa antes? Wallace, como é que você está? Você sabe como é que está a porra do jogo, não sabe? Estamos perdendo de 1-0 e estamos com um jogador a menos. Calma, entra, joga bola, eu quero que você faça tal função, não vai me arrumar cartão amarelo. Tem que ter uma conversa antes. Será que teve? Não há percepção sobre o momento emocional do cara? E ainda assim, quase o Léo Ortiz empatou o jogo. Eu não sei como que o Bahia não se impôs. Tinha muitos desfalques, mas um homem a mais, gente, desde os 12. E faltando 12 para acabar, fora acréscimos, 2 homens a mais. Como que o Bahia não apertou para fazer um segundo gol? Ficou dependendo de um contra-ataque, que até fez o gol. Na hora eu falei, está impedido. Eu percebi claramente que o Michel Araújo estava à frente pela linha do impedimento, antes mesmo do VAR. Eu assisti no jogo pela TV, eu falei, está impedido. Não deu outra, estava claro o impedimento. Foi fácil. Foi até rápido o VAR, porque foi um impedimento muito evidente. Mas por muito pouco o Bahia não chega ao segundo gol. Só que é pouco, né? O Bahia poderia ter agredido mais o Flamengo, poderia ter procurado mais esse gol, poderia ter sido um time mais ousado para resolver logo. Então fica uma sensação de que poderia o Flamengo ter empatado também muito em função de uma postura até um pouco conservadora do tipo do Rogério Ceni, que poderia, com um pouco mais de ambição, ter até liquidado esse jogo mais cedo. Porque jogar desde os 12 minutos com um homem a menos, diante de uma boa equipe, mesmo com desfalques, o Bahia é uma boa equipe, é bem treinado, o Rogério é um bom técnico, jogando em casa, com apoio da sua torcida, estádio lotado, né? O maior público do campeonato na Fonte Nova, me parece. Então, evidentemente, num contexto como esse, né, é lógico que você sabe das dificuldades. Jogar com um homem a menos é praticamente suicídio. Então, vilões da noite, o Danilo, por uma expulsão incompatível com o jogador da sua experiência, inclusive, e patético, o Alacian. E aí eu acho que entra um pouco também do Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz conhece, enfim. Então, não deixa de sentar o like, tá? Se todo mundo que está aqui deixar o like, esse vídeo vai ter mais visualizações. Senta o dedo no like, se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral.